Queridos irmãos, peço à igreja que abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, nós iremos ler dos versos 1 aos versos 11. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Senhor Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que, ó Deus, a Tua palavra venha nos fazer enxergar a graça do Senhor nas nossas vidas, como temos sido agraciados por Ti, ó Pai. Faz-nos entender e sairmos essa noite daqui, ó Deus, edificados pela Tua palavra. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a passagem de João 8, de 1 a 11 que lemos, nos apresenta um dos episódios que é mais emblemático do ministério de Jesus, onde a graça de Deus confronta a hipocrisia humana. E para compreender plenamente o impacto desse relato, precisamos explorar o contexto histórico e cultural da época. Como sempre nós fazemos, é importante entendermos isso. Assim como entender o propósito do Evangelho segundo João. Então, primeiro, quem era João? João, o autor deste Evangelho, era conhecido como o discípulo amado. Ele foi um pescador chamado junto com seu irmão Tiago. Nós podemos conferir em Mateus 4, do 21 ao 22. E fazia parte do círculo mais próximo de Jesus, ao lado de Pedro e de Tiago. João, ele testemunhou os momentos mais íntimos e significativos do ministério de Jesus, como, por exemplo, a transfiguração, lá em Mateus 17, de 1 a 8, e o sofrimento no Getsêmani, em Marcos 14, 32, 34. Após a ressurreição de Cristo, João desempenhou um papel central na liderança da igreja primitiva. Mais tarde, sob perseguição, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões descritas no livro de Apocalipse. João escreveu o seu evangelho por volta dos anos de 85 a 90 depois de Cristo, já em idade avançada, com o propósito de afirmar a divindade de Cristo e oferecer aos seus leitores um retrato claro de Jesus como Filho de Deus, Filho de Deus encarnado. Então, esse era João. E qual é o propósito, então, desse evangelho? O evangelho que João escreveu. De todos os evangelhos, João é o evangelista que mais enfatiza a divindade encarnada de Jesus.
Ele escreve com o objetivo declarado em João 20:31. Lá vai dizer: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, os objetivos de João, eram, primeiro, que seus leitores crescem no Jesus humano, histórico, como sendo o mesmo Cristo divino, Filho de Deus. Portanto, uma só pessoa com duas naturezas. O segundo objetivo de João é que seus leitores tenham a certeza de vida eterna pela fé no Filho unigênito de Deus. O Evangelho de João, ele é estruturado para destacar os sinais milagrosos de Jesus, como parábolas acerca da identidade de Jesus, além de destacar os seus discursos e diálogos profundos e sua identidade como Salvador do mundo. Ele enfatiza temas como luz, vida, amor e a graça redentora de Deus. E nesse contexto, desse relato, dessa passagem que lemos aqui de João 8, de 1 a 11, ilustra poderosamente a graça de Jesus em ação. Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Mas temos também um contexto histórico e cultural da época, né? Nesse contexto. Esse cenário de João 8 ocorre em um período de ocupação romana na Palestina. A lei de Moisés era a base do sistema religioso e judicial dos judeus, mas estava sujeita às restrições impostas pelo governo romano. Os escribas e fariseus, líderes religiosos da época, tinham grande influência sobre o povo, mas eram frequentemente acusados de hipocrisia por Jesus, como lemos constantemente nos evangelhos. Eles usavam a lei não tanto para guiar o povo, mas principalmente para ostentar uma espiritualidade de fachada e preservar seu status e poder. Os líderes religiosos, eles estavam menos preocupados com a justiça e mais interessados em armar uma armadilha contra Jesus, buscando desacreditá-lo diante do povo. Então, esse é um pouco desse contexto cultural e histórico da época. Então, agora nós vamos adentrar no texto. Nós vamos dividir em algumas cenas, e a primeira cena que eu quero destacar aqui é o cenário aqui do texto, né? Que está aí em João 8, de 1 a 3. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então, tem um contexto aqui imediato. Antes desse evento, Jesus, ele passou a noite no Monte das Oliveiras. Essa região ela era conhecida como um lugar de refúgio e oração para ele, como vemos em Lucas 22, 39. Jesus frequentemente buscava momentos de comunhão com o Pai, especialmente antes de confrontar desafios significativos. Ao amanhecer, Jesus retorna ao templo para ensinar. O fato de que todo o povo vinha a ele demonstra a autoridade espiritual que Jesus exercia. A sua sabedoria e compaixão atraíam multidões, mesmo em meio à oposição crescente dos líderes religiosos. Então, esse é um contexto imediato a esse cenário. Também há as interrupções pelo confronto. Enquanto Jesus ensinava, os escribas e fariseus interromperam trazendo uma mulher flagrada em adultério. Esse momento não foi apenas uma tentativa de envergonhar a mulher, mas também de desacreditar Jesus publicamente. Aí entram os escribas e fariseus no cenário. Os escribas eram especialistas da lei de Moisés e responsáveis por interpretá-la e ensiná-la ao povo. Já os fariseus eram um grupo religioso que enfatizava
a observância estrita da lei e das tradições. Embora zelosos, frequentemente priorizavam regras externas em detrimento da verdadeira espiritualidade. E aqui, os dois grupos agem unidos, não em busca de justiça, mas com intenções políticas e religiosas de desacreditar Jesus. Também temos a mulher acusada. A mulher ela é trazida como uma prova viva contra Jesus, mas a parcialidade no julgamento fica evidente. Apenas ela é trazida, enquanto o homem envolvido não é mencionado. Isso revela a manipulação e a injustiça dos acusadores. E temos o caráter aqui, nesse cenário de Jesus. Mesmo em um momento de ensino público, Jesus se dispõe a lidar com a situação inesperada, priorizando o ser humano sobre a ordem da aula. Enquanto os líderes religiosos veem a mulher como um objeto para sua armadilha, Jesus vê como uma pessoa em necessidade. O texto ele prepara o leitor para a resposta brilhante de Jesus, que transcende a lógica humana e expõe a verdadeira hipocrisia dos acusadores. E nesse cenário inicial, queridos irmãos, nós vemos um confronto entre a dureza da religião humana e a graça divina de Jesus. Agora nós vamos passar a examinar como os líderes religiosos tentam apanhá-lo e como Jesus responde com sabedoria divina, desarmando a hipocrisia e revelando o coração de Deus. E aí a gente vai para o segundo cenário aqui, a armadilha dos acusadores. Nós vemos aí, dos versos 4 a 6, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então aqui há uma estratégia dos acusadores, dentro desse ponto, a armadilha dos acusadores. Há uma estratégia deles. Os escribas e fariseus não estavam interessados na justiça ou no cumprimento da lei. Isso é claro. A sua verdadeira intenção era colocar Jesus em uma situação onde qualquer resposta dada pudesse ser usada contra ele. E essa armadilha é revelada no tom da pergunta e no uso da lei de Moisés, como base de acusações. Há alguns pontos aqui importantes que nós devemos ter em mente. Primeiro, há uma questão legal. A lei de Moisés ele determinava que o adultério era punível com a morte. E aí tem lá em Levítico 20, 10, quem quiser anotar para depois conferir, Levítico 20, 10, Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Então, lá vai falar sobre isso, né? Era punível de morte o adultério. No entanto, a aplicação dessa pena exigia testemunhas confiáveis e imparciais e que tanto o homem quanto a mulher fossem julgados, ou seja, tinha que ser o homem e a mulher. Aqui os acusadores violavam a lei ao trazer apenas a mulher, mostrando que o objetivo não era a justiça, mas criar um dilema para Jesus. Então essa é a questão legal. Também há um contexto político. A Palestina estava sob domínio romano, os judeus não tinham autoridade para executar penas de morte sem a aprovação das autoridades romanas, e aí a gente vê isso em João 18, 31. Se Jesus ordenasse o apedrejamento, ele poderia ser acusado de insubordinação contra Roma. Por outro lado, se rejeitasse a pena, seria visto como alguém que desrespeitava a lei de Moisés. Então, nós vemos o contexto político. Também havia a manipulação da lei. A escolha de um pecado como o adultério não foi por acaso. Esse era um dos pecados que mais provocavam indignação pública, tornando a situação ainda mais sensacionalista. Além disso, os acusadores sabiam que Jesus era conhecido por sua compaixão para com os pecadores. Ao confrontá-lo com a lei,
eles esperavam colocar-lhe em contradição com seus próprios ensinos. No confronto com os escribas e fariseus, Jesus ele não apenas expõe suas intenções, mas também aponta para a verdadeira condição humana, que todos somos pecadores. E agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui a resposta de Jesus, uma resposta sábia e cheia de graça, que desarma os acusadores e traz esperança à mulher acusada. E aí, entramos na próxima cena, na terceira cena, a resposta de Jesus. Está em João 8, o verso 6b, parte B, até o 9. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Nessa parte do relato, Jesus ele revela a sua sabedoria divina em lidar com um dilema aparentemente impossível. A sua resposta não apenas desarma os acusadores, mas também nos ensina profundas verdades sobre a natureza do pecado, da justiça e da graça. Embora o texto não explique o que Jesus escreveu, e é até curioso, porque muitos de nós fazemos essa pergunta, né? O que será que Jesus escreveu ali, né? O texto ele não vai falar. Mas o seu ato de inclinar-se e escrever parece desacelerar a intensidade no momento, desviando o foco da mulher e dos acusadores para ele mesmo, para Jesus. Ao escrever no chão, Jesus cria um intervalo de reflexão. E esse silêncio forçado pressiona os acusadores a enfrentarem suas próprias intenções e pecados antes de continuarem a acusação. A declaração de Jesus, ele fala: quem de vocês já estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. O nosso Senhor desloca o julgamento da mulher para os corações de seus acusadores. A lei de Moisés exigia que as testemunhas fossem as primeiras a executar a pena. Nós vemos isso em Deuteronômio 17:7. Isso seria uma evidência de que essas testemunhas elas eram justas e imparciais. Ao exigir que apenas alguém sem pecado lançasse a primeira pedra, Jesus não nega a justiça da lei, mas a eleva para o padrão divino. E depois de ouvirem a declaração de Jesus, os acusadores começam a sair, um por um, começando pelos mais velhos. Os mais velhos, talvez mais conscientes de seus pecados ou mais experientes na lei, são os primeiros a reconhecer sua incapacidade de julgar. A saída silenciosa mostra que a autoridade de Jesus os desarmou completamente. E nesse momento da história, vemos que os acusadores foram confrontados e afastados, mas a mulher permaneceu diante de Jesus. E aí nós vamos para a próxima cena, cena 4, o encontro transformador. E aí nós temos o encontro transformador, Jesus e a mulher. E aí está nos versos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Depois que os acusadores eles se retiraram, o momento mais profundo do relato ocorre aqui, que é o encontro pessoal entre Jesus e a mulher. Aqui Jesus revela o pleno significado da graça
e da verdade, oferecendo a ele não apenas o perdão, mas também um convite à transformação divina, de vida. Após o silêncio dos acusadores, Jesus dirige as suas palavras à mulher pela primeira vez, como lemos aqui. Ele não se apressa em dar um julgamento, mas cria um espaço para que ela processe o que aconteceu. Então, Jesus pergunta sobre os acusadores, destacando que aqueles que tinham autoridade para acusá-la se retiraram. Lembremos, irmãos, que a ausência dos acusadores não elimina a questão do pecado, mas Jesus ele transforma o momento de vergonha em uma oportunidade de graça. A resposta da mulher diante da pergunta de Jesus, ninguém, Senhor, é breve, mas é significativa. Ela reconhece que os acusadores, confrontados com sua própria culpa, desistiram de condená-la. Ao chamar Jesus de Senhor, a mulher ela demonstra respeito e talvez uma crescente percepção de quem ele é realmente. Esse reconhecimento é o primeiro passo para receber o perdão e a nova vida que Jesus oferece. As palavras de Jesus, elas são revolucionárias. Ele fala, eu também não a condeno. Ele, o único sem pecado, e portanto com autoridade para julgá-la, escolhe oferecer graça em vez de condenação. Assim como a mulher, somos confrontados com o peso de nossos pecados, mas Jesus nos oferece o perdão incondicional. A sua graça não minimiza o pecado. A graça de Jesus não é apenas uma libertação de condenação, mas um convite a uma nova vida. Jesus ele não aprova o pecado, mas oferece uma chance de mudança. A frase, não peques mais, é um lembrete de que o perdão genuíno leva a uma transformação de vida. E isto reflete a natureza redentora da graça. Ela não é apenas nos livra da punição, mas nos capacita a viver de maneira santa, como em Romanos 6, de 1 a 2. A mulher antes, marcada pelo rótulo de adúltera, agora tem a oportunidade de recomeçar. Jesus a liberta do peso do julgamento humano e da escravidão ao pecado. Ele a convida a caminhar em novidade de vida, reconciliada com Deus e com a sociedade. E aí nós adentramos a próxima cena, que é a revelação do caráter de Jesus. A revelação do caráter de Jesus. Este encontro revela a plenitude de quem Jesus é. Jesus, ele oferece perdão sem ignorar a gravidade do pecado. Ele é o cumprimento do que João escreveu no início do Evangelho. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, como vemos em João 1:17. Enquanto os acusadores falharam em julgar com justiça, Jesus demonstra que ele é o único digno de julgar, porque ele é santo, ele é justo, ele é misericordioso. Este encontro, irmãos, aponta para a missão de Jesus, buscar e salvar os perdidos. E nós vemos isso em Lucas 19:10. Assim como ele perdoou e restaurou a mulher, ele faz o mesmo por todos que se achegam a ele em arrependimento. E aí nós temos algumas aplicações para os dias de hoje, para os nossos dias. Eu queria trazer para a igreja aqui. Primeira, essa aplicação, antes de adentrarmos à conclusão, a primeira aplicação é que não há condenação em Cristo. Assim como Jesus não condenou a mulher, ele oferece o perdão.
a todos que se arrependem e o reconhecem como o Senhor. Nós vemos em Romanos 8:1, eu peço que os irmãos abram em Romanos 8:1, vai falar sobre isso. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é um tempo, de fato, de nós revermos nossas atitudes, os nossos pecados, pois ainda há tempo de salvação. Jesus, ele tem a autoridade para declarar o perdão, porque ele sofreu a pena em lugar do seu povo. Ele sofreu a pena no meu lugar, no seu lugar, derramando o seu sangue para salvar os pecadores, para salvar a nós, a sua igreja. A segunda aplicação também para nós hoje é que a graça, ela é transformadora. É uma graça que transforma. A verdadeira graça não apenas nos perdoa, mas nos chama a viver de maneira diferente. E nós precisamos, irmãos, responder ao perdão de Deus com uma vida que reflete, primeiro, gratidão ao Senhor pela salvação, pelo perdão dos pecados, mas também viver uma vida em santidade. Nós temos que buscar a santidade, nós temos meios para isso, os meios de graça, a leitura da palavra de Deus, a oração, o culto solene, os louvores. Então nós temos privilégio e oportunidades para isso. Então nós precisamos responder ao perdão de Deus com essa vida que reflete gratidão e santidade. E uma terceira aplicação também é a oportunidade que temos de recomeçar, a oportunidade de recomeço. Não importa o quão longe tenhamos ido no pecado, não importa qual o pior pecado que você cometeu, Jesus, ele nos oferece um novo começo. Ele nos liberta do nosso passado e ele nos conduz a uma vida renovada. Se de fato nós reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Claro que nós temos que reconhecer que pecamos contra o Senhor, reconhecer quão pecadores indignos somos, mas ele nos dá a oportunidade de recomeçar, reconhecendo os nossos pecados e nos dirigindo a Ele. E aí, irmãos, partindo para a nossa conclusão, ao concluirmos o estudo dessa passagem, somos confrontados com a profundidade do amor, da sabedoria e da missão de Jesus. O relato que nós lemos de João 8, de 1 a 11, não é apenas uma história de um evento histórico, mas uma revelação do coração de Deus em ação. Ele nos chama a enxergar a nossa própria necessidade de graça, a abandonar a hipocrisia e a viver transformados pela verdade de Cristo. Charles Spurgeon frequentemente sublinhava que o perdão de Cristo é inseparável de sua exortação ao arrependimento. Ele cita a passagem, vá e não peques mais. Ele diz o seguinte, se você deseja ver a graça em ação, contemple o Salvador curvado no chão, escrevendo. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Ele sabia da culpa dela, da mulher, mas veio para apagar os pecados daqueles que se arrependem. Este é o chamado do Evangelho, é receber o perdão de Cristo, é nos render à sua graça transformadora e viver como testemunhas de seu amor redentor. Que possamos, irmãos, sair deste encontro com Jesus, não apenas livres da culpa, mas capacitados a viver uma vida que glorifique a Deus, refletindo a verdade e a graça que encontramos nele. E aí eu cito Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa certeza,
Que esse seja o nosso cântico em todos os dias da nossa caminhada com o Salvador. A atitude de Jesus também nos ensina como devemos lidar com o pecado do outro. Ao mesmo tempo em que não devemos ser cúmplices, tolerando o pecado sem confrontá-lo, devemos também, irmãos, buscar a coerência entre o que pregamos e o que praticamos, para que não sejamos achados em hipocrisia, como foram os judeus da narrativa. Não podemos querer tirar o cisco do olho do irmão, sem antes tirar a trave do nosso próprio olho, como vemos em Mateus 7, de 1 a 5. Também, quando confrontamos o pecado, devemos fazê-los com temor e temor. E eu peço aos irmãos que abram Gálatas 6, o verso 1. Gálatas 6, verso 1. Devemos fazer esse confronto? Sim, mas com temor e tremor. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Por fim, queridos irmãos, nós devemos cultivar o espírito perdoador para com os arrependidos. E essa é a narrativa desta noite. Essa narrativa é uma narrativa muito conhecida, é uma narrativa importante, em que nós vemos a graça de Deus agindo na vida daquela mulher. E com certeza, nos dias de hoje, Deus também trabalha por meio do Santo Espírito nas nossas vidas, nos dando graça sobre graça, porque nós temos o Evangelho completo em nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o conhecimento de Gênesis a Apocalipse, da história da redenção, como vimos no início. E vemos essa história como a graça do Senhor, uma graça que ela é escandalosa, que ela perdoa até os piores pecados que cometemos e imaginamos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, com maravilhosa graça, Senhor Deus, o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus, por meio da narrativa, Senhor Deus, da redenção, por meio das narrativas da história do nosso Senhor, quando esteve nesse mundo, que até hoje temos a oportunidade, a graça do Senhor de nos arrependermos dos nossos pecados, de ansiarmos pela volta do Senhor Jesus Cristo, na qual numa segunda vinda não haverá mais tempo para arrependimento, mas será a vinda do juízo. De fato, o Senhor Deus nos faz, ó Pai, temer e tremer diante do Senhor, lendo essa história e várias outras histórias da Tua Palavra, para que ansiemos a vinda do Senhor, cada dia, a cada hora, a cada minuto. Que ansiemos, ó Pai, estarmos diante do nosso Senhor, prestarmos contas a Ele e irmos, ó Pai, para os céus com o Senhor, para o paraíso. Faz-nos desejar, Senhor, faz-nos refletir. E, ó Deus, ajuda-nos a, cada dia mais, reconhecer a pequenez, como pequenos somos, ó Pai, como pecadores somos, como indignos de estarmos na Tua presença, mas ao mesmo tempo, ó Deus, termos a oportunidade de estar na presença do Senhor pela graça de Cristo Jesus, por meio da morte, na cruz do Calvário. Senhor, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. E, ó Deus, essa, Pai, é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.